Olá, amigas e amigos do Instituto General Vilas Boas, sejam todos bem-vindos a essa terceira webinar que trata de 2022, o aniversário da independência, 200 anos de independência do Brasil. Nessas comemorações, nós continuamos hoje com uma série de discussões a respeito de assuntos os mais importantes para o nosso país. Na pauta desta edição estão assuntos como tecnologia, uso de recursos naturais renováveis, ocupação do espaço territorial, conservação ambiental, questão mineral e a Amazônia e o futuro do Brasil. O evento encerra uma série de webinars sobre o tema Uma moderna visão da plataforma geopolítica da Amazônia e as ações estratégicas para a defesa dos interesses nacionais na questão ambiental, que começou em agosto. No dia de hoje, eu convido para abrir esta sessão, para ler uma mensagem do General Vilas Boas, a presidente do Instituto Vilas Boas, Dona Cida Haas Vilas Boas. Boa tarde a todas. Eu queria dar as boas-vindas ao nosso amigo ministro Marcos Pontes. Estamos na expectativa, ministro, mas vamos lá. Bem-vindos ao terceiro webinar do Instituto General Vilas Boas. Comemorando o êxito do primeiro e do segundo webinar, temos a alegria de abrir essa terceira, mas não última, edição do evento, que poderia ser chamada de O que não foi dito em Glasgow. A diferença entre Glasgow e aqui está no fato de que lá há forte influência militância, enquanto aqui seguimos critérios baseados na realidade e vivência. Além de contarmos com a mediação do renovado formador de opinião Alexandre Garcia, a quem peço uma salva de palmas. Eles não têm um Alexandre Garcia. A programação a seguir será aberta pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, que, impedido de comparecer fisicamente, deixou seu depoimento gravado. Encerraremos hoje ouvindo o professor doutor José Seixas Lourenço, ex-reitor da Universidade do Pará, atualmente é diretor-presidente da Bioteca Amazonas. Por fim, agradecemos a presença de todos. Deixo vocês com o nosso mediador Alexandre Garcia, general Eduardo Dias da Costa, Vilas Boas. Muito obrigado, general. Muito obrigado, dona Cida. E eu queria fazer uma apresentação, embora todos conheçam, o nosso ministro astronauta. Marcos Pontes nasceu em Bauru e é o único astronauta brasileiro até hoje. Ele é tenente-coronel aviador R1 da Força Aérea Brasileira, bacharel em Ciências Aeronáuticas e Administração Pública pela Academia da Força Aérea, engenheiro aeronáutico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, mestre em Engenharia de Sistemas pela Escola Naval de Pós-Graduação na Califórnia e piloto de testes de avião de caça com mais de 2.000 horas de voo em 25 tipos de aeronaves. Membro da turma de 1998 de astronautas da NASA e da equipe de cosmonautas da Roscosmos, na Rússia, em 2005. Marcos Pontes é o único brasileiro a ir ao espaço e o primeiro a representar oficialmente um país do Hemisfério Sul no espaço. Está à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação desde o início de 2019 e, eu acrescento, fazendo um excelente trabalho. Com vocês, o ministro Marcos Pontes, o nosso astronauta. Boa tarde a todos. Eu fiz questão de participar desse evento, é uma honra muito grande. Gostaria de começar cumprimentando meu caríssimo Alexandre Garcia, parabéns aí pelo trabalho, obrigado aí pela participação. Gostaria de cumprimentar também, estou vendo do seu lado aí, nosso Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação do Ministério, responsável aí
por exemplo, né, por todo esse combate feito pelo Ministério Combate ao Covid, né, com o desenvolvimento de muita coisa, né? Às vezes o pessoal não conhece exatamente esse trabalho, né? Eu até recomendo para dar uma olhadinha no site do Ministério de Ciência e Tecnologia, gov.br/mcti, né? Ali, através da Rede Vírus, que é uma rede de cientistas formado lá em fevereiro de 2020, um mês antes do início da pandemia, né, com uma estratégia sendo desenvolvida, foi a estratégia dada pela Rede Vírus e acompanhada pela Rede Vírus, que é essa rede de especialistas, e que nós seguimos no Ministério, e isso tem resultados magníficos, inclusive, né, só para citar um deles, de extrema importância, a partir do ano que vem, né, com o estabelecimento do Centro Nacional de Tecnologias de Vacinas, em Minas Gerais, o Brasil vai passar a ser independente na produção de vacinas, independente de qualquer outro país. Nós vamos a fase completa, ou seja, desenvolvimento da tecnologia, de vários tipos de tecnologia de vacina, com todos os testes, até o teste de fase 3, vamos chamar assim, com testes clínicos de fase 3, e a produção de insumo farmacêutico ativo no Brasil, com empresas brasileiras ou por instituições públicas brasileiras, dependendo do caso, mas com tecnologia nacional, com patente nacional, produzindo empregos no país, produzindo nota fiscal no país. O Brasil vai poder exportar vacinas, passa de ser importador, né, que nós somos nesse momento, para ser exportador. E, logicamente, o que a gente já faz bem, que é a parte toda de envasamento e distribuição. Então, toda essa possibilidade, toda essa capacidade o Brasil vai ter a partir do ano que vem, graças ao trabalho da Rede Vírus, né, representada aí pelo professor Marcelo, né, que coordena essa rede de especialistas, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações faz o seu papel, né, de trazer, através da ciência, tecnologia e das inovações, independência ao nosso país na produção de vacinas e vários outros campos. Mas está aí o Marcelo, parabéns aí pelo trabalho. E eu gostaria de cumprimentar também, e muito, né, o nosso general Vilas Boas, que eu tenho a honra de conhecer já faz um bom tempo, e por causa dele também que eu estou aqui participando, que é sempre uma honra poder participar, né, nos eventos do Instituto. É um exemplo de pessoa, é um exemplo de profissional para todos nós no Brasil, né, e lembrar também, né, que nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia, ela é transversal, está em todas as áreas, né? Então, motivado também pela DRICA, né, nós transformamos o nosso centro de tecnologia para pessoas com deficiência em também para pessoas com doenças raras. Então, esse centro de tecnologia foi criado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações em Uberlândia, né? E eu tenho muito orgulho também desse centro. Agora, no ano que vem, ele recebe uma série de equipamentos, recebe uma série de melhorias em termos de infraestrutura, de pesquisa. A ideia, basicamente, desse centro primeiro, desenvolver tecnologias para pessoas com deficiência para reduzir ou para melhorar a qualidade de vida, né? Para reduzir os problemas, melhorar a qualidade de vida. Segundo, baratear essas tecnologias, né? Deixar ao alcance de mais pessoas. Terceiro, né? Fazer parte dessa rede que nós temos no Brasil, que, vamos dizer assim, advoga, né, pela causa das pessoas com deficiência, e também com a parte de pessoas raras, né, doenças raras. A ideia desse centro, ela integra junto com a nossa estratégia para medicamentos no Brasil, desenvolvimento de medicamentos no Brasil, nessa rede de desenvolvimento de medicamentos, em especial, nesse caso, para pessoas com doenças raras, para baratear esse preço e também para colocar toda a nossa infraestrutura de pesquisa, né, para auxiliar na pesquisa dessas doenças, para buscar tratamentos e curas de uma forma efetiva, usando ciência brasileira e a custo, vamos dizer assim, muito mais barato, né? Feito no Brasil, desenvolvido no Brasil, inclusive com produção, se necessário, no sistema público, de forma mais barata que a gente consiga distribuir isso aí. Então, essa é a ideia do Centro de Tecnologia para pessoas com deficiências e doenças raras. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre desenvolvimento sustentável da Amazônia, que é um outro ramo também, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e ele tem várias
ele compõe várias estratégias dentro do Ministério. Nós temos uma série de sistemas em desenvolvimento, né, e já operando efetivamente dentro da Amazônia. Eu vou deixar o Marcelo depois contar os detalhes desses desenvolvimentos, desses projetos e programas, mas o que eu digo é o seguinte: o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, tem a capacidade, através da ciência e tecnologia, das inovações, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de produzir riquezas, utilizando tecnologias e meios sustentáveis dentro da Amazônia e, obviamente, buscar conhecimento, produzir conhecimento naquele bioma, né, extremamente importante para o país. Então, nós temos uma série de atividades, uma série de programas que eu vou deixar o Marcelo contar. Eu não vou, vamos dizer assim, antecipar aqui, mas eu gostaria simplesmente de agradecer por essa possibilidade, essa oportunidade de participar nessa abertura, parabenizar a todos os organizadores, né, e dizer que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações está aqui para ajudar. Como eu digo, esse é um ministério que é um hub que conecta todos os esforços de ciência, tecnologia e inovações no país, feitos nos estados, nos municípios, por instituições públicas, instituições privadas, e também uma caixa de ferramentas que para auxiliar, né, o desenvolvimento de todas as áreas. Nós trabalhamos junto com a agricultura, para o desenvolvimento de tecnologias que melhoram a produção no país. Nós trabalhamos junto com a indústria brasileira no desenvolvimento de tecnologias, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, né, robótica e uma série de aplicações para a indústria, né, para melhorar a nossa economia também. Nós trabalhamos junto com tantas outras áreas, né, inclusive com o meio ambiente, né, com o desenvolvimento sustentável em várias frentes, né, inclusive na Amazônia. E, logicamente, com a saúde, com a educação e etc. Então, gente, eu não vou continuar aqui, eu só vou deixar aí passar aí de volta para o Alexandre, passar para o Marcelo, que ele vai contar mais detalhes. Mas, novamente, eu queria ressaltar a importância de um webinário como esse, ressaltar a importância vamos dizer, do exemplo do General Vilas Boas para todos nós, né, no Brasil e no mundo, e dizer que, sim, nós temos uma Amazônia maravilhosa, sim, nós temos milhões de pessoas vivendo na Amazônia, sim, nós podemos fazer desenvolvimento sustentável, nós estamos fazendo desenvolvimento sustentável, sim, a ciência, tecnologia e inovações do Brasil está dentro da Amazônia, trabalhando em conjunção com outros ministérios para trazer esse desenvolvimento sustentável. E sim, as pessoas que vivem na Amazônia e todos os brasileiros podem ficar tranquilos que nós estamos atentos e protegendo a Amazônia com a melhor ciência possível. E o governo Jair Bolsonaro está aí para isso, para trabalhar com o conjunto dos ministros e ministérios, né, para proteger esse bem que é do Brasil, né, e fica maravilhoso, né, nessa nossa espaçonave terra aqui, que sem dúvida nenhuma chama a atenção de todos os países. Obrigado, né, e um ótimo evento aí para todos vocês. Muito obrigado, ministro Marcos Pontes, nosso astronauta, pelo brilhantismo dessa abertura da nossa terceira webinar. Como ele já anunciou, né, está aqui ao meu lado o Dr. Morales, Dr. Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu vou contar para vocês, vou apresentar para vocês o Dr. Morales. Ele é médico, é PhD, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Conselho da União Internacional de Biofísica desde 2009, pós-graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências Biológicas pela UFRJ e pós-doutorado no Johns Hopkins University de 2002, ex-presidente e secretário-geral da Federação Latino-Americana de Biofísica, ex-presidente e atual secretário-geral da Sociedade Brasileira de Biofísica, ex-coordenador do Conselho Nacional para o Controle de Experimentação Animal, atual CONSEA, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ex-presidente da Comissão de Ética com Animais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia e atual secretário de Estado de Pesquisa e Formação Científica
do Ministério da Ciência e Tecnologia. O tema que vai ocupar agora o professor Morales, conversando com vocês, é Amazônia, ações e sustentabilidade. Com vocês, doutor Morales. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela apresentação. E eu queria agradecer e cumprimentar o general Vilas Boas pela oportunidade de falar um pouco que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está fazendo em relação à sustentabilidade, quer dizer, o que a ciência tem feito para trazer à tona modelos de sustentabilidade e da pesquisa de ponta. Então, nós temos os melhores cientistas, como o ministro Marcos Pontes acabou de dizer, nós temos cientistas de alto gabarito no território nacional e muitos deles envolvidos com a sustentabilidade. E eu queria agradecer a oportunidade de mostrar essas ações que nós estamos fazendo frente à Secretaria de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e todo esse aparato de ações nós chamamos de Ciência para a Amazônia MCTI. E eu vou versar aqui para vocês o que nós estamos fazendo em relação a essa sustentabilidade. Eu tenho aqui posso passar por aqui, né? Então, os eixos para o desenvolvimento sustentável que eu gostaria de mostrar para vocês, nós temos esses eixos, o ambiental, o econômico e o social. E esses três têm que estar muito bem harmonizados, caso contrário, nós não temos a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Pelo que vocês podem ver aqui, nós temos uma complexidade do programa Ciência para a Amazônia, que nós organizamos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos, por exemplo, em amarelo, as pesquisas com a biodiversidade, e eu vou falar de cada uma dessas pesquisas que estão sendo feitas, os laboratórios satélites. Alexandre, nós estamos construindo 50 laboratórios satélites, as instituições GEOD, Mamirauá e o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Nós estamos construindo 50 laboratórios flutuantes e de selva para que os pesquisadores possam ir fazer a exploração sustentável do bioma amazônico, que nós chamamos Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, que nós batizamos como SALAS. Nós temos várias ações também dentro do Ministério em relação à biodiversidade. O monitoramento, nós temos os satélites, as torres, a Torre Ato da Amazônia, que ela tem a altura de 330 metros, ela é maior que a Torre Eiffel, e ela faz todo o monitoramento do ambiente da Amazônia. É uma cooperação com a Alemanha extremamente importante para a pesquisa na Amazônia, e nós fazemos todas as ações em relação às emissões de gases de efeito estufa para o Brasil, e que nós reportamos a cada 4 anos às Nações Unidas. Esse é um papel importante do Ministério da Ciência e Tecnologia também nesse monitoramento. E nós temos ações de adaptação e mitigação. Então, essa mandala, ela fala todas as ações que nós chamamos Programa Ciência para a Amazônia, e tem muita ação. As cadeias produtivas da bioeconomia, Alexandre, nós temos os modelos de desenvolvimento das cadeias produtivas para o açaí, cupuaçu, pirarucu e agora as castanhas, e também o cacau. Para o desenvolvimento social, nós temos a formação científica, a inovação social e até as tecnologias sociais, onde nós aproximamos a universidade da população local para fazer a formação tecnológica, levando conhecimento à população dessa região. Próximo, eu vou mostrar para vocês, quanto à ciência da Amazônia, a pesquisa sobre a biodiversidade. Nós temos uma iniciativa que nós batizamos de Regenera Brasil. É a regeneração de áreas degradadas. Mas não é plantar árvore, Alexandre. O que a gente faz tem uma área degradada de garimpo, de pasto, ou então de mineração. Nós levamos os cientistas, analisamos os solos, analisamos quais são as melhores mudas de árvores nativas e plantamos junto com a civicultura, quer dizer, colocar açaí, cupuaçu junto, para que aquela comunidade
que vai ser recrutada para fazer esse trabalho junto com os cientistas, possam regenerar aquela área degradada. Isso sim é sustentabilidade. Então, uma vez regenerada esse modelo, vai fazer parte ali daquela comunidade, trazendo sustentabilidade e exploração sustentável. Os SALAS são os laboratórios satélites, são 50 flutuantes, laboratórios flutuantes que nós temos 2 andares no laboratório, dormitórios, refeitórios e o laboratório básico para processamento de amostras, e também a gente pode fazer pesquisa também com a população local em relação à saúde. Então, os pesquisadores também fazem pesquisa na área da saúde com as populações locais. A gestão de redes, nós temos várias redes de pesquisa na região norte do país, e esses pesquisadores estão trabalhando em rede na região norte do país. O Regenera Brasil, nós temos aí, por portaria, a gente já ampliou para 120 pontos de regeneração em todo o território nacional, iniciando com a Amazônia e também com a Mata Atlântica, com a participação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o Instituto Guild, o Museu Paraense Emílio Guild e também o Instituto Nacional da Mata Atlântica. São 120 pontos sendo regenerados. O projeto SALAS são esses flutuantes que vão estar espalhados por todo o território amazônico, que são laboratórios flutuantes e também de selva. O que nós vamos fazer? Assim como nós fazemos com a Antártica, com a Estação Antártica e também com as ilhas oceânicas. Nós fazemos um chamamento público, selecionamos os melhores projetos dos pesquisadores e, junto com as Forças Armadas, a gente leva os pesquisadores para as ilhas oceânicas, para a Antártica e agora para os laboratórios satélites da Amazônia. E eles ficam um tempo lá, 3 meses, 2 meses, fazendo pesquisa com a biodiversidade e também com a saúde das populações locais. O Providence é um projeto magnífico, é uma tecnologia que detecta o som dos animais. Então, ele detecta a ocorrência dos animais na floresta amazônica ou na Mata Atlântica, e isso está linkado diretamente com o Sistema Brasileiro de Informações da Biodiversidade Brasileira. Então, a gente vai colocar nos SALAS, nos laboratórios satélites, em vários locais da Amazônia, o Providence, detectando o som de animais, detectando a ocorrência de animais no território amazônico, e também esses sensores também detectam motosserra em locais ilegais. Então, isso vai estar sendo um projeto extremamente importante, não só para a biodiversidade, mas também para o monitoramento. O Sistema Brasileiro de Informações da Biodiversidade brasileira tem mais de 16 milhões de ocorrências de animais e ele está linkado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e também ligado ao Sistema Global de Informações da Biodiversidade. É um dos mais importantes sistemas de informação da biodiversidade do mundo. Não podia ser diferente, porque o Brasil possui uma das maiores biodiversidades mundiais, né? O PPBio é um projeto estruturado com 4 eixos de atuação. Nós temos os inventários, as coleções biológicas em todo o território nacional, com projetos temáticos e ações estratégicas para a pesquisa da biodiversidade. Então, a gente tem todas as coleções biológicas desde a época do descobrimento, ali quando os primeiros naturalistas vieram para o Brasil, e a gente mantém essa coleção toda espalhada por todo o território nacional, inclusive lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem um grande acervo da biodiversidade brasileira. Os projetos ecológicos de longa duração são projetos que nós monitoramos os sítios ecológicos em todo o território nacional, inclusive na Amazônia, há mais de 35 anos, como eles estão mudando em relação ao tempo e também as mudanças, possíveis mudanças da vegetação e mudanças do clima, que estão ocorrendo em vários sítios aí em todo o território nacional, inclusive o amazônico. É um dos mais antigos programas científicos do mundo, que monitora sítios ecológicos, são 34 sítios, o PELD. O Simbiose é um centro de síntese da biodiversidade. Não adianta ter só pesquisa.
e os resultados das pesquisas e publicar as pesquisas. Nós temos que colocar em prática. Então, o Simbiose trouxe eu montei o Simbiose quando eu estava ainda no CNPq. Nós debruçamos sobre o conhecimento existente para trazer um novo conhecimento. Então, às vezes a gente publica, ninguém se para pensar, trazer todo esse conhecimento junto para trazer um novo conhecimento à tona. Então, nós criamos o Centro de Síntese da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos para que os pesquisadores possam se debruçar sobre o conhecimento existente, publicado, para trazer um novo conhecimento que tenha impacto e que possa gerar, dar conteúdo para a tomada de decisão de agentes públicos e também da ciência. Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia são programas em rede, onde pesquisadores em temas específicos trabalham em rede, e são 20 NCTs em ecologia, meio ambiente, dos quais 2 estão na Amazônia. Um é a adaptação do biota aquática da Amazônia e outro as madeiras da Amazônia. É um instituto que só trabalha, tem vários pesquisadores, mais de 100 pesquisadores, e todos os seus laboratórios trabalhando nesses 2 temas específicos para a Amazônia. O Brasil Biotech já é a biotecnologia aplicada às várias regiões do país. E não é diferente na região norte, nós temos a rede Bionorte, de biotecnologia, que tem como objetivo integrar as competências para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa, inovação e formação de doutores, para que eles possam atuar para desenvolvimento sustentável, para produtos sejam gerados a partir do conhecimento da ciência, da melhor ciência disponibilizada no país. Então, vocês veem que tudo tem uma ligação. E esse conhecimento gerado, ele traz o conhecimento que a gente tem que levar através das universidades e institutos de pesquisa para o local. Então, nós criamos lá no MCTI, o MCTI ele não vai a campo e faz grandes produções, nós temos modelos. E o melhor modelo com a melhor ciência. Então, nós temos os modelos das cadeias produtivas do açaí. O açaí das Ilhas do Bailique, no Amapá, é um modelo. Nós levamos a melhor ciência às universidades, os melhores equipamentos desenvolvidos pelos cientistas, agregamos valor. Antes a gente perdia o açaí, 50% do açaí é perdido. E as comunidades perdem isso ao vender. Então, levamos máquinas sustentáveis que geram energia com energia solar, que secam o açaí, agregando valor a esse açaí. E o caroço do açaí, Alexandre, é um contaminante. Se jogava no rio, nas águas ou também na terra. Isso é um contaminante. Os cientistas se debruçaram sobre o caroço, o conhecimento do caroço do açaí e descobriram que isso pode gerar energia para manutenção das máquinas e também o pó do açaí pode ser utilizado para produzir tijolo, para construir casas para a população local. Então, é isso que as cadeias produtivas da bioeconomia MCTI faz, cria modelos. E hoje, nas ilhas do arquipélago do açaí, do Bailique, no Amapá, nós temos o primeiro açaí certificado no mundo. E a cadeia produtiva do açaí, ela gera uma renda de R$1 bilhão por ano. Então, são cadeias produtivas do açaí, do cupuaçu, do pirarucu, que nós estamos fazendo esse desenvolvimento sustentável com a melhor ciência disponível. Que nós chamamos as cadeias produtivas da bioeconomia MCTI. É um programa já determinado que nós temos a melhor ciência envolvida como modelo de sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Aqui mostra-se o cupuaçu, o açaí sendo desenvolvido das cadeias produtivas e o pirarucu. Nós temos agora montado, vocês estão vendo ali as fotos, desse processador, não só da carne do açaí, mas tudo é aproveitado do açaí. A pele para fazer bolsas, a escama para fazer bijuteria. Do pirarucu. Então, ali é um modelo de local onde se abate o pirarucu, totalmente sustentável. Antes se jogava os restos no rio, agora não. Tudo é sustentável, é a melhor ciência envolvida com as organizações do MCTI. Nesse caso, o Instituto Mamirauá.
A Ciência para a Amazônia, nós temos um monitoramento também, Alexandre, de todas as emissões de gases, nós temos um mapa de uso da terra, um mapa de carbono na região amazônica, as grandes estruturas que eu falei para você, a Torre Ato, o Amazon Face, fechamos agora... Onde fica essa torre? A Torre Ato fica perto ali do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, perto de Manaus. O Amazon Face, acabamos de fechar um acordo com o governo britânico. Estão sendo construídas ali na Amazônia anéis que envolvem, de 50 metros de diâmetro. Esses anéis vazados, né, eles envolvem a floresta em 50 metros, esses anéis. São 3 anéis que vão injetar gás carbônico e 3 anéis que vão injetar ar como controle, mimetizando o aumento do CO2 projetado para 2050. E a gente vai saber como que a floresta vai se comportar, se ela vai emitir mais carbono. Saber se é verdade o que dizem. Exatamente, é isso aí. Só a ciência pode responder o que é verdade e o que não é verdade. E é esse o propósito do Amazon Face, que vai ser construído, o Amazon Face MCTI, e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, junto com o governo britânico. Fechamos agora, eu estava lá na COP26, mostrando tudo isso que eu estou mostrando para vocês, e a gente vai fazer junto com o governo britânico. Os satélites, nós temos um monitoramento lá com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do MCTI, onde a gente faz todo o monitoramento através do PRODES, o DETER e o TerraClass, de alertas de incêndio, não só na Amazônia, mas também em outros biomas do país, para que possa ser... Aqui está o Amazon Face. São esses anéis que injetam gás carbônico na floresta amazônica e a gente vai construir um SALAS, que é um laboratório, junto com essa estrutura. São 3 que injetam gás carbônico e os controles são 3 que injetam ar normal, para a gente ver como que ela vai se comportar. Isso é um experimento belíssimo, quer dizer, é único no mundo. A Torre Ato, essa torre gigantesca, que tem 325 metros de altura, que faz o monitoramento do ambiente da atmosfera da floresta amazônica. Foi construída junto com uma cooperação com a Alemanha e é única em relação às pesquisas na Amazônia. Nós temos também o programa em grande escala da biosfera, a atmosfera amazônica, que é dada aí pelos mais de 150 pesquisas, de uma chamada de ponta, com 900 pesquisadores, que faz todo o monitoramento dessa atmosfera amazônica e o que acontece, o que está acontecendo, o que pode acontecer, a gente faz esse monitoramento. As emissões de gases de efeito estufa também é uma iniciativa de importância nacional e internacional, e todos os esforços nacionais para a implementação da Convenção do Clima e responder às exigências das Nações Unidas sobre as emissões de gases de efeito estufa é feita pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com a participação de mais de 400 pesquisadores nacionais e internacionais. Isso é entregue às Nações Unidas e, pela primeira vez, Alexandre, nós entregamos no prazo. Nunca antes foi entregue esse relatório no prazo. Nós entregamos no prazo, como manda... Esse relatório é anual? Qual é o período? A cada 4 anos. Nós temos a cada 4 anos que fazer esse relatório dos 4 anos anteriores. Anual, a gente tem algumas previsões anuais, mas esse relatório para as Nações Unidas a cada 4 anos. E é muito importante que a gente faça isso, que é a nossa responsabilidade em relação ao planeta. E o PRODES realiza o monitoramento por satélite, né, do desmatamento, feito pelo INPA, e o DETER é o levantamento rápido de alertas de evidência de alteração da cobertura florestal, que é alertado para as autoridades para fiscalização. E isso é extremamente importante, é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O TerraClass é um projeto que foi estruturado em 2010, tem o objetivo de atender a demanda do governo federal relacionada à qualificação dos desmatamentos observados na região amazônica da Amazônia Legal.
endereçada a gestores e colaboradores das empresas brasileiras de pesquisa agropecuária, Embrapa, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os produtos gerados pelo projeto Terra Class, eles oferecem o subsídio para a definição de ações governamentais referente ao desenvolvimento da produção agrícola nacional com base sustentável e a preservação da biodiversidade nacional e a manutenção da qualidade dos serviços ambientais. Então, o Terra Class está aí, governo federal fazendo monitoramento com a melhor ciência disponibilizada. A adaptação e mitigação, nós temos cidades sustentáveis na Amazônia, o projeto Cidades Sustentáveis, modelos do MCTI, planos de ação tecnológica com civicultura, melhoramento genético de mudas e de outros produtos, e o sistema Adapta Brasil e o Sirene. O Sirene, Alexandre, é o sistema de dados de informações da mitigação das mudanças climáticas que disponibiliza os resultados daquele inventário que eu estava falando para você. Então, a gente tem os resultados desse inventário totalmente decifrado, fácil de ler, e nós, recentemente, dissociamos o inventário com a responsabilidade de cada estado. Então, cada estado estadualizamos as emissões de gases do efeito estufa. Qual a responsabilidade de cada estado para que eles possam também monitorar as emissões de gases do efeito estufa em cada um dos estados. E entregamos na COP 26 para os 9 estados da Amazônia. Os secretários de estado dos 9 estados da Amazônia estavam lá e nós entregamos em mãos o inventário estadualizado. O Adapta Brasil é um sistema que ele consolida e integra a análise do monitoramento de impactos observados nos municípios. Então, tem projeções, cenários ruins, cenários bons e péssimos, para que esses cenários, nos mais de 5.000 municípios, o prefeito pode saber o que ele deve fazer para adaptar a região, por exemplo, um município agrícola, o que está mudando? Está chovendo mais, está chovendo menos? Daqui para frente... Todos os municípios do Brasil. Todos os municípios do Brasil. O Adapta Brasil, o MCTI, ele faz essa disponibilização. E o Citinova é o desenvolvimento de cidades sustentáveis e inovadoras. E isso nós temos também nas cidades da Amazônia. Uma delas é Belém, que está recebendo a atenção do Ministério da Ciência e Tecnologia com a ação internacional para que a gente desenvolva modelos de cidade sustentável e Belém será uma delas. A civicultura, a gente está fazendo, como eu falei para você, a civicultura com plantio de mistos para restauração. A gente faz a mistura da civicultura, por exemplo, cupuaçu, açaí e a vegetação nativa na recuperação de áreas degradadas. É muito importante isso. E o desenvolvimento social. Nós levamos, através da melhor ciência, a formação científica, a capacitação dessas populações locais, inovação social com manejo da floresta e tecnologia social. Com essa recuperação se dá exclusivamente no bioma amazônico tradicional ou também na Amazônia Legal, que tem cerrado? Toda a Amazônia, não só a Amazônia, toda a Amazônia Legal, mas os outros biomas brasileiros também. Não é só a Amazônia. Então, o Regenera Brasil, com civicultura, tudo que eu estou falando, a gente faz em todos os biomas. Já mencionou a Mata Atlântica, por exemplo. Mata Atlântica e também agora começamos um Pantanal. A gente tem um programa chamado Programa Pantanal de Ciência, em que nós temos cientistas focados no bioma Pantanal. Alguma coisa na Araucária do Paraná, por exemplo? A gente tem no Pampa. A gente tem a ciência para o Pampa e também nos vários biomas. Todos os biomas a gente tem a concentração de pesquisadores centralizados para estudar cada um desses biomas e como a gente pode desenvolver de forma sustentável cada um deles. Lá no Pampa, aquela região da Lagoa Mirim, por exemplo? Por exemplo. E ciência na escola. Ciência na escola, Alexandre, é um dos programas mais belos do governo federal, onde a gente as escolas não podem ter laboratórios.
todas as escolas. A escola pode ter laboratório, mas a gente não pode colocar laboratórios em todas as escolas. Então, a ideia foi, por que não trazer os professores, os professores e os estudantes para dentro dos laboratórios das universidades? Então, são 19 projetos selecionados e na região amazônica nós temos um consórcio de universidades para trazer os alunos e os professores para dentro dos laboratórios. Alguma ação no ensino básico onde a gente sente que falta ensinar mais cedo física, por exemplo? É isso, mas como que você aprende física? É fácil. Por que a panela de pressão cozinha mais rápido? Por que a maçã caiu? Por que você, colocando sal na água, o ponto de ebulição aumenta? E você pode fazer isso dentro de um laboratório de uma universidade, trazendo os alunos e os professores. E quando você vê aquilo acontecer, você vai para a sala de aula, entender o professor falando fica totalmente diferente. Eu também sou de Bauru. Eu aprendi isso sendo feito no ensino fundamental, lá no básico. Lá no básico. Junto com as 4 operações, exatamente, as primeiras noções de física fariam uma diferença enorme. É o Ciência na Escola. Estão sendo investidos 100 milhões de reais em 19 consórcios de universidades em todo o território nacional. Na região amazônica tem um consórcio muito importante e a gente vai colocar esse recurso agora com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para trazer as escolas para dentro das universidades. E agora, aproveitando um fato bem atual de ontem, lá em Austin, Texas, o encontro do Elon Musk com o Fábio Faria, com o ministro Fábio Faria, anunciando um acordo com o governo brasileiro para usar satélites de menor altitude na conectividade da Amazônia. Isso aí vai fazer um grande efeito nas escolas da Amazônia, nos amazônidas, ribeirinhos, né? Exatamente. A gente tem que levar a comunicação. Quando o as comunicações estavam no Ministério da Ciência e Tecnologia há pouco tempo atrás. E a gente, o satélite brasileiro que estava no espaço estava sendo subaproveitado. Tinha menos de 5.000 conexões. Agora tem milhares e milhares de conexões, e isso é importante para conectar as escolas, conectar os hospitais, os centros de saúde. Essa é a melhor conquista da Amazônia. Exatamente, é a comunicação. E você vê, eu vi uma reportagem outro dia, os índios fazendo lives ao vivo, fazendo monitoramento da região com seu celular, com conexão. Isso é extremamente importante. A capacitação, o projeto Bailic, aquele que eu falei do açaí, essas comunidades que são formadas, né, no Bailic, com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, e hoje a comunidade do Bailic tem o primeiro açaí certificado do mundo. A tecnologia para a inovação social, que eu falei, enfim, tem tanta coisa, Alexandre, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que nós ficamos aqui com esses modelos que são desenvolvidos por pesquisadores com a melhor ciência envolvida, com a melhor inovação e trazendo sustentabilidade. Quer dizer, todo esse desenvolvimento é totalmente sustentável. Então, a conexão de toda essa ciência com benefício para a população é o que nós queremos fazer e estamos fazendo através da melhor ciência, melhor inovação. Mas eu, como jornalista, teria a obrigação de estar bem informado, mas 90% do que o senhor acabou de contar, eu não conhecia. Eu acho que é uma falta de conhecimento do nosso país a respeito do que nós estamos fazendo pela Amazônia, e essa é a verdadeira conquista. Eu lembro da geopolítica do general Golbery, que dizia que a conquista do Império Brasileiro é a presença brasileira. E a presença se faz pelo conhecimento da área e das suas riquezas e do conhecimento de cada brasileiro que estiver nessa área, né? Exatamente. Mas é isso que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, sob o comando do nosso ministro Marcos Pontes, está fazendo. Está nos acompanhando aí junto com o general Vilas Boas, né? Companhia ilustre aí da nossa retaguarda. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Muito obrigado por essa aula sobre Brasil
Esse é o Brasil. Esse é o Brasil da ciência, do conhecimento. Né? Me desculpa usar o latim, né? Mas veritas liberabit vos. Né? É o conhecimento que nos libertará. Né? Exatamente. Quanto mais conhecimento que nós tivermos pelo nosso próprio país, mais nós vamos saber que ele é nosso. Né? E que a Amazônia é o Brasil. Não é do Brasil, é o Brasil. Né? E o conhecimento... Uma frase que eu aprendi com o general Vilas Boas, que está aí atrás da gente. General, a Amazônia é o Brasil. O conhecimento traz soberania. É isso. Pois é, então, muito obrigado, doutor Morales, pela sua presença aqui. O senhor dizia que é do interior de São Paulo? Eu nasci em Bauru. Bauru. A mesma cidade do ministro. Olha. Nascemos no E o mesmo Marcos, né, no seu nome? Marcelo Marcos. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Vamos continuar, então, nossa terceira webinar, avisando que, ao final, vai ter um e-book sobre tudo isso que vocês estão acompanhando agora. Nós vamos agora... Eu vou convidar o diretor-presidente da Biotech Amazônia. O assunto continua similar, né? Novas tecnologias de uso de recursos naturais renováveis. E vou contar para vocês quem é o professor Dr. José Seixas Lourenço. Ele é paraense, de Belém, bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Engenharia Geofísica pela Universidade da Califórnia, Berkeley, foi responsável pela implantação do Núcleo de Ciências Geofísicas e Geológicas da Universidade Federal do Pará, foi reitor da Universidade Federal do Pará de 85 a 89, quando implantou o programa de interiorização da universidade. Professor Lourenço foi criador e o primeiro presidente da Companhia de Mineração do Pará, Pará Minérios, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, de 92 a 95, secretário de Coordenação dos Assuntos da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente, secretário executivo do Conselho Nacional da Amazônia Legal, desde 2017 é diretor-presidente da Associação Biotech Amazônia, organização social qualificada para promover pesquisa e desenvolvimento das cadeias produtivas da biodiversidade amazônica. Então, apresentado o nosso professor Seixas Lourenço, eu chamo aqui o ex-reitor da Universidade do Pará. Seja bem-vindo e vamos continuar o assunto, então, de Amazônia, ciência e tecnologia para conquistar essa parte do Brasil. Professor, beleza. A palavra é sua. Bem, uma boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o general Vilas Boas e agradecer pelo convite que me foi formulado, cumprimentar também Alexandre Garcia, dizer que é uma imensa satisfação falar sobre esse tema. Eu deveria dizer que, antes do mestrado e doutorado no exterior, que eu, na realidade, fiz especialização em São José dos Campos, no ITA, em Física Espacial, 1 ano e meio. E depois iniciei a pós-graduação em Houston, Texas, justamente na área de Física Espacial. Quando o homem chegava à Lua, em 69, eu estava em Houston. Muita coisa, só para estabelecer um vínculo, muita coisa que talvez tenha cruzado com o meu primo que recém faleceu, Marco Antônio Raupp. Sim, muito. O Antônio Raupp eu conheci desde 84. Estava em tudo isso. Em toda a situação, parceiro, grande parceiro. Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Exatamente. Né? Agora nos o ajudou muito quando eu fui diretor do lá em Museu São José dos Guild. Campos. Uma pessoa extraordinária. Eu gostaria de, antes mesmo da minha apresentação, Amazônia, ontem, hoje e amanhã, e as novas tecnologias, eu deveria dizer que eu vivenciei, ao longo desses últimos 50 anos, eu voltei para Belém do Pará, depois de terminar o doutorado no exterior, no início dos anos 70. E foi um período extremamente importante para o Brasil como um todo, porque começou a se pensar num desenvolvimento integrado. Foi lançado, pouco antes da minha chegada, o Programa Nacional de Integração, conhecido como PIN. Poucos lembram ainda do Programa Nacional de Integração, que tinha uma preocupação muito grande com a questão da integração da Amazônia, do Centro-Oeste e da Amazônia. E foi um momento também muito importante no que se refere à ciência e tecnologia.
eu convivi e interagi muito com uma figura extraordinária, Reis Veloso, né, que foi ministro do Planejamento. João Paulo dos Reis Veloso. João Paulo dos Reis, piauiense, de Parnaíba, tá certo? E que teve um papel fundamental na estruturação da ciência e tecnologia. Acho que poucos sabem, né? Sempre imagino ele como um economista, mas ele defendia muito o que ele chamava de economia do conhecimento. O que se fala hoje, quer dizer, o desenvolvimento do país depende em grande parte do desenvolvimento tecnológico. E nesse período, justamente, ele convidou Zé Pelúcio Ferreira, mineiro, que estava no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, não tinha o S ainda, o BNDE, quando foi criado, então, com o apoio do Reis Veloso e com a liderança do Pelúcio, o FUNTEC, Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, que se transformou depois em FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nessa ocasião também foi criada a FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, como agência para financiar todo esse esforço. E, na realidade, a FINEP foi, final dos anos 60 e ao longo dos anos 70, a principal agência financiadora da pesquisa e da pós-graduação. A pós-graduação iniciou justamente nesse período, a própria COP do Rio de Janeiro, nesse período. E, por outro lado, também, Reis Veloso convidou para assumir o CNPq, deve ter sido 75, 76, o Zé Dion de Melo Teles, também piauiense, tá certo? Que depois criou o SERPRO, né, o Serviço de Processamento de Dados, e o Zé Dion, como uma pessoa vivenciando a realidade regional, ele criou os programas regionais, criou o Programa do Trópico Úmido e o Programa do Trópico Semiárido. Isso aí foi uma renascença dentro da ciência e tecnologia Exatamente. brasileira, né? Foi um período, eu diria, de maiores investimentos em ciência e tecnologia. Se compararmos o tamanho da comunidade científica daquela época e o número de investimentos, foi talvez onde ciência e tecnologia tenha tido o maior investimento. E eu cheguei justamente nesse período, início dos anos 70, e fui para a Universidade Federal do Pará, né? Fui como professor titular, e me beneficiei desse financiamento e criamos um programa de geofísica e geológica. Foi o primeiro programa de pós-graduação estrito sensu, a nível de mestrado e doutorado, antes mesmo dos cursos de pós-graduação no INPA, no Instituto de Pesquisa da Amazônia, que surgiram em seguida, 74, 75. Isso graças aos grandes investimentos que foram feitos, tanto pelo CNPq quanto a FINEP, inclusive toda a estrutura laboratorial, que permitiu, ao longo dos anos, que a gente estivesse entre as 3 principais instituições de geociências no país, principalmente na questão ligada à geofísica e geoquímica aplicadas, tanto a recursos minerais, recursos hídricos, enfim. Eu quero fazer esse resgate porque esse investimento ao longo dos anos 70 foi muito importante. Eu devo lembrar também que, nesse mesmo período, dentro dessa visão estratégica, foi assinado o Acordo de Cooperação Amazônica, o TCA, poucas pessoas lembram. Isso foi assinado em julho de 1978, eu vivenciei esse período, por iniciativa do Brasil, justamente dentro dessa visão estratégica, ou seja, a Amazônia é constituída pelos vários países, né, que constituem a Amazônia. E foi assinado, nesse momento, um acordo de cooperação. E depois, em 95, eu vivenciei isso também, esse acordo foi transformado na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com sede em Brasília. Eu vivenciei essa fase também. Então, eu gostaria de mostrar aqui, acho que poucas pessoas lembram, de modo geral são elaborados esses documentos, isso aí não é transformado em ações concretas. Aqui vocês vejam lá em cima, CNPq, Museu Paraense Emílio Gueldi, novembro de 84. Eu dirigi, então, o Museu Gueldi, Linaldo Cavalcante de Albuquerque, essa figura extraordinária que dirigiu o CNPq de 79 até 84, me convidou e eu assumi o Museu Paraense. E nós promovemos, depois de algumas viagens financiadas pelo CNPq, eu junto com outros cientistas, não só da Amazônia, como do Brasil, visitamos todos esses países que aqui estão, né? Ou seja, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru,
e a Guiana e o Suriname, que fazem parte, então, do Tratado de Cooperação Amazônica. E elaboramos uma proposta de um plano de ação em ciência e tecnologia dos países do Tratado de Cooperação Amazônica. Veja só, isso em 84, dentro de uma visão estratégica, a visão dos amazônidas. Você veja o prefácio desse documento, um documento volumoso. Eu faço o prefácio e definimos os critérios metodológicos para a cooperação, e os vários grupos de trabalho geraram documentos dentro das áreas prioritárias: informação científica e tecnológica, meio natural e manejo dos recursos, populações humanas, saúde, medicina tropical, tecnologias apropriadas. E as resoluções em seguida. Veja, isso estamos falando de 84. A partir daí, se entusiasmou os países a elaborarem seus planos nacionais de ciência e tecnologia para a Amazônia. Então, você veja aqui, esse plano foi elaborado para prevalecer em 1990 e 91. Você vê lá em cima, Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República. Ainda não era Ministério de Ciência e Tecnologia. Secretaria ligado à Presidência da República, e vocês veem ali a Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas da Amazônia, Corpan. Você sabe que a Corpan foi criada por lei, aprovada pelo Congresso Nacional. Hoje ninguém sabe. O próprio Ministério ignora que existe uma lei que criou uma comissão coordenadora constituída, coordenada pela própria Presidência da República, constituída dos vários atores regionais. Aqui, só para dar uma ideia do sumário, também um documento volumoso, você tem novamente as prioridades, inclusive uma política de formação e fixação de recursos humanos, que a densidade de recursos humanos na Amazônia ainda era pequena, e, novamente, a definição daquelas áreas prioritárias já definidas pelo conjunto dos países, acrescentando aqui a agropecuária e as tecnologias aqui. E toda uma estratégia de operacionalização, ou seja, a implantação da Secretaria Executiva da Corpan seria instalada no programa do Trópico Úmido, iniciado lá em 76, ou seja, toda uma estratégia comandada pelo governo federal. Olha ali, e articulação com as agências de fomento, com a FINEP, o CNPq apoiou bastante, a CAPES, inclusive, nos ajudou a elaborar uma política de formação de recursos humanos, a própria Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e uma participação, inclusive, das empresas estatais. Eu lembro que a própria Vale do Rio Doce, né, deu um apoio muito grande nesse entendimento. E, ao final, uma proposta orçamentária para os investimentos. Novamente, é importante esse resgate, por isso que eu coloco a Amazônia ontem, não é? Porque, de repente, a sucessão de governos, eles perdem a visão do que já aconteceu. Isso aqui é o decreto que dispôs sobre a Corpan, que foi criada por lei, conforme eu mencionei, em julho de 89, aprovada pelo Congresso Nacional. Olha qual é a atribuição aqui. Olha. A comissão é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, nessa transição se criou, então, transformou a Secretaria em Ministério, e mencionando que as ações do Ministério na região seriam harmonizadas com o programa do Trópico Úmido. Pergunte-se o que é feito desse programa, que contou com uma equipe extraordinária de pessoas que realmente iam a campo. Quer dizer, todas essas áreas foram desenvolvidas, eu lembro, doenças endêmicas, com financiamento, com apoio de uma excelente equipe. Aqui é o decreto que criou o Conselho Nacional da Amazônia Legal, aí já passamos, no novo governo, um decreto que regulamentou o Conselho Nacional da Amazônia. Aqui eu devo lembrar que, nesse meio tempo, né, ou seja, a mudança de governo, nós tivemos a mudança de governo, ou seja, assumiu o presidente Collor, 90 a 91, a Rio 92, que foi realizada em junho de 92, logo em seguida o impeachment do presidente. Mas eu gostaria de dizer que no governo Itamar Franco, 92 a 94, foi criado o Ministério do Meio Ambiente e Amazônia. Ou seja, a Amazônia tinha um Ministério de Meio Ambiente.
que inclusive Rubem Ricucco, que era embaixador dos Estados Unidos, veio para, né, foi convocado pelo Itamar Franco para assumir. Em seguida, assumiu o ministério um paraense, o economista Fernando Coutinho Jorge. Foi deputado federal, foi senador, foi prefeito de Belém. Nesse momento, 92 a 94, eu havia assumido o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus, e participei ativamente das discussões da Rio 92. E procuramos, na medida em que surgiu todo um programa, inclusive internacional, que chamado PPG7, Programa Piloto, acho que ainda lembra, Programa Piloto dos países mais desenvolvidos, o grupo do G7, que era coordenado em nome dos países pelo Banco Mundial. E eu coordenava como secretário nacional da Amazônia, que eu assumi, largando o INPA, eu assumia a Secretaria Nacional, onde era o Ministério de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal. Foi dirigido por Gustavo Krause, e ele me convidou para assumir a Secretaria Nacional de Assuntos da Amazônia. Quando nós, então, reunindo boa parte da competência nacional e envolvendo alguns dos maiores nomes da Amazônia, elaboramos a Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal. Você vê aqui embaixo, Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos da Amazônia Legal. Uma política que tinha como foco principal a reorientação do crescimento econômico. Ali você vê o que é que a gente considerava renovação técnica. A renovação tecnológica das atividades econômicas de reconhecido impacto ambiental e social, o caso da mineração, especial garimpo, exploração madeireira, a pecuária e outras, bem como a modernização e dinamização de atividades tradicionais, a pesca, o extrativismo, a agricultura, navegação fluvial, não é? Pouco explorada, e principalmente o desenvolvimento e a implementação de novos ramos e atividades de grande potencial econômico e de sustentabilidade ambiental, como a silvicultura, o manejo florestal, a bioindústria e o ecoturismo. Você veja que são os temas fundamentais, considerados fundamentais até hoje. Eu gostaria de voltar ainda um pouco mais com respeito a essa questão da política nacional integrada, porque eu dirigi a Secretaria da Amazônia durante 5 anos e nós tivemos oportunidade, inclusive nessa questão de implementação de novos ramos e atividades, de incluir no programa Brasil em Ação, que começou em 96 até 2001, né, quando terminou o governo FHC, e nós conseguimos incluir no Brasil em Ação, no plano plurianual de 5 anos, 2 programas da maior relevância. Um que a gente chama PROBEM, Programa de Ecologia Molecular, que levou à criação do CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Está lá até hoje, né? Construímos, a Suframa deu um apoio grande na construção, e criamos também o programa de ecoturismo para a Amazônia, com financiamentos também do Brasil em Ação. Agora, o que aconteceu depois? Após esses primeiros 5 anos de implementação do programa, houve uma certa descontinuidade, eu diria, e nós perdemos o estado de ministério nos anos seguintes, eu diria nos 15 anos, praticamente, início do século XXI, e não se falou mais de CONAMAS, ou seja, o Conselho Nacional da Amazônia. Eu fui secretário executivo. Para esses programas que já estavam elaborados, eles foram aproveitados, por exemplo, o ecoturismo pelo Ministério do Turismo? Sim, outros? Pelo Ministério de Meio Ambiente e Turismo. Teve, inclusive, um apoio, um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Ecotur. Sim, teve um desenvolvimento significativo. O programa principal do PROBEM, que seria o funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia, uma maneira de disseminar a biotecnologia em todo o território amazônico, esse que sofreu uma descontinuidade muito grande. Isso era gerido por uma organização social federal, quer dizer, o governo que assumiu em seguida não aceitava o modelo de PPP, né, uma parceria público-privada, e
o CBA ficou, eu diria, à deriva durante muito tempo. Felizmente, agora, né, com a direção nova da SUFRAMA, se discute a retomada das ações do CBA. É um prédio belíssimo, apesar de construído há 20 anos, ele é uma estrutura moderna, os equipamentos precisam ser renovados. Eu tive uma reunião em dezembro, uma reunião técnica do CONAMAS com a Sudam, onde conversei muito com o general Paulsen, do ponto de vista de como resgatar e retomar as atividades do CBA, que provavelmente seria agora transformado numa fundação. Eu acho que é importante, respondendo a sua pergunta sobre a retomada. Eu gostaria de mencionar outra ação importante, que a envolveu muito fortemente os secretários de Ciência e Tecnologia dos Estados Amazônicos, em cooperação com o CGE. Acho que todos conhecemos, é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, foi criado em 2001, foi uma das primeiras organizações sociais, né, através da lei das OS, a lei federal de 98, e o CGE promove, tem articulação com os diversos ministérios, inclusive o Ministério da Defesa, produzindo documentos de gestão e estratégia. E junto, por demanda dos secretários de todo o Estado da Amazônia, se elaborou um plano de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia. Ou seja, a partir daí, Alexandre, havia um protagonismo muito grande dos estados, no que se refere às suas secretarias de ciência, tecnologia e inovação e das suas fundações de amparo à pesquisa. Praticamente todos os estados foram criando, baseados no modelo de São Paulo, né, da FAPESP, da Fundação de Amparo e Pesquisa, que tem recursos substantivos, né, 3% do rendimento do Estado é destinado à Fundação, e com isso se elaborou um plano importante, detalhando um detalhamento do plano. Lamentavelmente, isso era uma proposta de plano, esse plano não foi implementado do ponto de vista, digamos, de transformar num plano efetivo, né, num planejamento estratégico. Mas, de qualquer maneira, aí eu passo aqui a relatar a experiência no Estado do Pará. Então, no caso do Estado do Pará, você veja que se criou, por volta aí de 2014, 2015, o chamado Pará 2030, considerado um programa de Estado, não só de governo. É um programa que tem um objetivo muito claro, ou seja, uma visão estratégica do desenvolvimento econômico de longo prazo, inclusive levando em conta muito fortemente investimento em pesquisa e desenvolvimento, capacitação técnica. O Pará criou um programa premiado, o Pará Profissional, para formar pessoas desde o nível básico, fundamental, cooperativas, não é, até um nível mais alto, e a preocupação também com a atração de novos negócios. Só se dá dimensão para a bioeconomia na Amazônia com empresas, ou seja, inovação é feita fundamentalmente na empresa. As invenções são feitas nas instituições de pesquisa. Então, o Pará tem tido um papel fundamental. Aqui é um livreto que eu vou deixar à disposição de vocês, via eletrônica, intitulado Desafios, Vantagens e Oportunidades da Bioeconomia no Estado do Pará, aqui com uma frase importante desse documento, que o futuro do Brasil, em grande medida, dependerá da sua capacidade de estruturar uma bioeconomia dinâmica, inovadora, e a Amazônia desponta como locus privilegiado para esse investimento, que poderá conduzi-la a se constituir na única, isso é mencionado no documento desde o início, que a gente chama de civilização florestal moderna no mundo contemporâneo. Todos os demais países já praticamente acabaram com suas florestas. E nós temos uma oportunidade, o país tem uma oportunidade grande de fazer realmente da Amazônia uma civilização moderna no mundo contemporâneo. E aqui era o modelo fundamental dessa política, justamente sair de uma economia extrativista, de baixo valor agregado, para uma economia do conhecimento, de alto valor agregado. Aí, os parceiros, ou seja, o Estado criou, inclusive, o Conselho, funciona muito bem até hoje, o Conselho que junta todos os atores, inclusive empresariais, o CONSECTET,
liderado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pará e pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, uma participação efetiva de todas as ICTs. Eu devo dizer que, no caso do Pará hoje, só a Universidade Federal do Pará tem metade ou mais da metade dos cursos de pós-graduação de toda a região amazônica. Um número significativo de pesquisadores, PhD. Muitos dos programas de doutorado são reconhecidos no nível mais alto da CAPES. Uma participação muito forte do setor empresarial, né, inclusive do Sistema S, SEBRAE, das federações, das empresas, e o envolvimento do terceiro setor. Nós entramos aqui, ou seja, criada uma política que se deu o nome de Programa Biopará, nós assumimos, atendemos um edital, a Biotech Amazônia, foi criada há 5 anos, para fazer a gestão do chamado Biopará, ou seja, o que é? Uma política pública de pesquisa e desenvolvimento das cadeias produtivas da biodiversidade paraense. Ganhamos esse edital e temos um contrato de gestão com o governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, nós temos o ecossistema de inovação, nosso papel, a nossa estratégia é fundamentalmente estimular a formação de um ecossistema de inovação, o apoio ao estabelecimento da bioeconomia, baseado na biodiversidade regional. Para isso, a gente estimula e fortalece uma rede de instituições regionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos acordo de cooperação com todas as universidades públicas, privadas, sistema Embrapa, e atrair e criar condições de negócio para a formação de uma rede de agentes públicos e privados para funcionamento. E aqui, o nosso objetivo estratégico, eu diria, o nosso modus faciendi, viu, Alexandre, é fundamentalmente fazer esse casamento entre oferta e demanda, ou seja, de um lado aqui, o conhecimento atual, tradicional, né, todo esse conhecimento que vem de séculos, das populações locais, indígenas, inclusive, conhecimento científico, a estrutura de laboratórios, seus pesquisadores, as universidades, os parques e os institutos, e casar isso com esse lado de cá, são as empresas. No início, muito focado na questão de alimentos, cosméticos e fármacos, que se julgou, junto com o Estado, seriam os setores com uma oportunidade de negócios muito grande. E nós criamos uma inteligência competitiva, um grupo que é considerado hoje, avaliado até pela própria Embrapi, né, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, como talvez um dos melhores grupos de inteligência competitiva, que é capaz de verificar, mapear o mercado, ou seja, as empresas, as demandas das empresas, e casar com o conhecimento atual. Que o que acontece muito hoje, bem, em todo o Brasil, particularmente na Amazônia, você gera muito conhecimento, muito paper, né, publicado nas plataformas Lattes, mas isso não chega a produtos e processos. E acaba, na verdade, sendo apropriado pelas maiores potências. Que conhecimento é aberto, sai nas revistas, as empresas vêm e patenteiam lá fora. Isso é muito, muito constante. Então, nós formamos esse grupo, que tem tido um êxito muito grande nesse mapeamento de empresas, inclusive atraindo várias empresas nessa área de alimentos, cosméticos e fármacos. Aqui é um outro fator interessante, pouco antes da pandemia, em março do ano passado, nós pleiteamos uma iniciativa que vem do MEC, lá de 2017, da Secretaria de Educação Superior, que chamava Centro de Desenvolvimento Regional. O objetivo era justamente esse, transformar aquele conhecimento gerado na academia, transformar isso em produtos, processos, em desenvolvimento local. Já havia alguns centros, na Paraíba, Campina Grande, na região de Bagé, lá em Bagé, região de Campanha, Itapeva, oeste de São Paulo, e o mais recente, na cidade do entorno de Brasília. Nós pleiteamos um centro, houve um chamamento público, nós ganhamos esse chamamento e nos transformamos no primeiro centro de desenvolvimento regional na Amazônia. No meio da pandemia, centramos o trabalho na região metropolitana de Belém, onde estão concentrados o maior conhecimento, as universidades públicas, privadas, em grande parte estão localizadas, a sede em Belém, Embrapa, Evandro Chagas e outros. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu, em seguida, eu menciono que a gente foi capaz de gerar uma carteira de projetos. Bem, primeiro definimos, em julho do ano passado,
aliás, participaram de forma remota, presidente do CNPq, CAPES, e nós juntamos todos os atores, inclusive empresariais, para definir os alvos estratégicos do que a gente entende como bioeconomia. Então, você vê desenvolvimento do agronegócio das tecnologias de alimentos, com ênfase na verticalização industrial, bioprodutos, principalmente os alimentos funcionais, os cosméticos, os fármacos, saneamento básico, que a gente entende como bioeconomia, ou seja, aproveitamento dos resíduos, a energia renovável e valoração dos serviços ecossistêmicos. Veja só, valoração dos serviços. Está agora absolutamente a discussão fundamental sobre pagamento de serviços ambientais. Eu vou me reportar mais adiante um programa que a gente está desenvolvendo em parceria. E tendo como temas transversais a educação técnica e tecnológica, ou seja, não se promove o desenvolvimento dessas áreas se não houver um forte investimento em educação profissional, técnica e tecnológica, e o problema seríssimo da Amazônia, que é a regularização fundiária. Então, uma carteira de projetos de 65 projetos. Já está havendo um financiamento da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará, investimento de cerca de 15 milhões agora ao longo desse ano, e estamos aguardando agora a contrapartida do CNPq e da CAPES, principalmente a nível de bolsa. Já tive algumas reuniões agora ao longo desse semestre com o presidente do CNPq, o pesquisador Evaldo Vilela, e estamos aguardando que essa contrapartida surja, até mesmo porque se trata de um programa criado no âmbito federal. Uma experiência que eu gostaria de relatar muito interessante, que foi iniciada, foi ano passado, início do ano passado, quando o presidente da República esteve em breve na Ilha do Marajó, levando uma série de ministros, para tentar o desenvolvimento daquela região, pobríssima, os mais baixos de DH estão nos municípios do Marajó, e principalmente o problema da violência com as crianças, né? E isso foi assumido pela ministra Damares, e logo se deram conta que essas aí são consequências, ou seja, temos que promover o desenvolvimento econômico. Essas mazelas todas sociais são consequências da falta de atividades econômicas. E, em boa hora, então, se chamou o diretor executivo, Henrique Vilas, que é uma pessoa que participa desde aquele PTU, Programa Tropa do lá atrás, ou seja, um conhecimento grande da região, e se montou, então, um plano de ação até 2023. Esse plano vai ser apresentado agora em Dubai, a Expo Dubai, já de 10 a 19 de dezembro, onde nós vamos ter uma participação muito ativa. A Biotech é um dos membros do grupo executivo do Plano de Marajó, que envolve representantes do governo federal, do governo do Pará, dos municípios da Ilha do Marajó, e representantes do terceiro setor, que é a Federação das Indústrias Pará, de Agricultura, e a Biotech Amazônia. E nós elaboramos, ao longo desse período, aliás, já vimos trabalhando num programa por demanda do próprio governo do Estado do Pará, em 2019, um programa de desenvolvimento do Marajó. Eu vou ilustrar muito rapidinho, é um volume grande, inclusive, com estimativa de orçamento, em cada uma dessas cadeias que a gente considera fundamental, em particular para o Marajó. Vocês veem aqui a questão da pesca, a piscicultura, a questão da avicultura, que dá uma resposta bem rápida, uma avicultura com bom nível tecnológico, pode dar uma resposta muito grande para a parte de alimentação dessas famílias que vivem na pobreza no Marajó, a verticalização da pecuária, quer dizer, onde tem os maiores rebanhos de bubalinos, né? Então, trabalhar mais na verticalização. Montamos agora um projeto em Salvaterra, um centro de biotecnologia com apoio da Federal Rural da Amazônia, Federal do Pará também, na produção de sêmens, para melhorar a qualidade do leite produzido por essas. E a questão aqui que a gente destaca também é a rastreabilidade. Eu vou mostrar em seguida que a gente tem trabalhado muito na preocupação de rastrear esses produtos para que eles possam ser bem aceitos no mercado. Assim,
aqui eu sintetizo esse esforço agora desses 5 anos, Biotech 5 anos, completamos agora em outubro, que a gente pretende, na realidade, ser um centro de inteligência da Amazônia. Inclusive, estamos em entendimentos avançados para nos tornarmos uma unidade Embrapi, né? Não existe nenhuma unidade Embrapi na Amazônia. Para não dizer que não existe nenhuma, tem na Zona Franca de Manaus em automação. Isso, tudo bem, tem seu significado, mas não significa a realidade amazônica. Então, nós estamos em vias de nos tornar essa unidade e, portanto, o objetivo é justamente esse. Nós temos uma governança inovadora e uma articulação estratégica. Isso significa que a gente tem acordo com todos os atores, acordo de cooperação com todas as universidades públicas e privadas do Pará. Só para lembrar, existem 5 instituições federais do Pará: Universidade Federal do Pará, Universidade Federal Rural, Universidade Federal do Oeste do Pará, que eu fui o primeiro reitor, a Universidade do Sul-Sudeste, a Unifesp, afora o Instituto Federal do Pará, ou seja, o governo federal dispõe de uma competência significativa localizada em Belém. E, afora isso, uma articulação com FIEPA, FAEPA, Sistema, SEBRAE, enfim, com todos os atores fundamentais para você ter um verdadeiro ecossistema de desenvolvimento. E o que é muito caro para nós, a gente conseguiu montar ao longo desses anos uma rede de laboratórios, quer dizer, muitos laboratórios, mas muito trabalhando internamente dentro dos 4 muros da universidade para produzir trabalhos. E, na verdade, a gente passou a selecionar alguns laboratórios de ponta que deem resposta, ou seja, que levem a patenteamento, a patente a produtos, processos. E também montamos uma rede de pesquisadores, empreendedores associados. Esse empreendedores é fundamental. Não basta que o pesquisador produza ciência de boa qualidade, mas ele tem que estar disposto a transformar a sua ciência em produtos e processos. Então, nós escolhemos as melhores pessoas em cada uma dessas cadeias produtivas da biodiversidade. Cadeias, eu estou falando do Pará, líder em açaí, é líder em cacau agora, palma, mais de 90% do óleo de dendê é produzido no Pará, ou seja, os baianos comerem acarajé, eles dependem do dendê, do óleo de palma produzido no Pará. Mandioca, nós somos o líder e pretendemos ter uma posição de destaque na área de pesca e piscicultura e mesmo em pecuária sustentável. Então, aqui a gente tem se preocupado muito com a promoção de bionegócios sustentáveis. Nós temos conseguido, graças a esse trabalho, inclusive, de pesquisa de mercado, atrair meia dúzia de empresas, muitas delas nacionais. Eu posso exemplificar com uma delas, porque já está se instalando agora. Ela ia para Camaçari para produzir vitaminas, AIE, a partir da soja. Convencemos, há 3 anos atrás, que o Pará tem muito melhores condições e que sua biodiversidade pode produzir vitamina de melhor qualidade. Resultado, essa empresa está se localizando em Belém, com apoio de diversas agências e apoio também de financiamentos outros. O BNDES, por exemplo, deve apoiar também. Devo dizer que o BNDES tem sido um grande parceiro agora, principalmente... Fiquei curioso para saber qual é o laboratório. Pois eu vou mencionar alguns desses laboratórios em seguida. E a preocupação fundamental da certificação de produtos e rastreabilidade, ou seja, nossos produtos só vão ter valor e qualidade se a gente tiver certificação, inclusive de origem. Então, tem havido um esforço muito grande nosso nessa certificação da cadeia da biodiversidade, ou seja, uma gama de produtos originários da Amazônia, diretamente ao mercado consumidor nacional e internacional. Eu dou um exemplo de alguns: açaí, andiroba, castanha do Pará. Vocês lembram que houve, algumas décadas atrás, ela foi amaldiçoada por causa da aflatoxina e tal. Ou seja, como você garantir que esses produtos são de qualidade? Ou seja, produtos genuinamente amazônicos com potencial de exportação para o mundo, mas que precisam de rastreabilidade e garantia de procedência. Então, o que a gente procura fazer, aproveitando essa janela de oportunidades, desde as comunidades tradicionais, né, preocupação em que eles já produzam um óleo, estou usando óleo da andiroba, inclusive, aí, de que realmente é um óleo de qualidade. Para isso, ele tem que melhorar a produção, porque se não for boa a partir da comunidade, isso contamina todo o processo em seguida. Então, a semente, o processamento da semente, usando os laboratórios, livre de toxinas, livre de micro-organismos, a produção do óleo, a garantia de pureza
desse óleo até chegar ao óleo comercializado, ou seja, com a garantia de procedência. Então, a gente está atuando nessas cadeias que envolvem as análises laboratoriais, aquela rede de laboratórios que eu mencionei, associados à Biotech. Alguns desses estão localizados no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, é o primeiro parque, eu acho que o único ainda, de Ciência e Tecnologia, né? Foi um esforço conjunto, governo do Estado com a Federal do Pará, com a Federal Rural, que cederam o espaço, e ali houve um financiamento muito grande, devo mencionar, inclusive, da própria FINEP, na aquisição de equipamentos ao longo desses últimos 10 anos. Aqui eu dou um exemplo da cadeia produtiva do cacau, né? Quer dizer, o Pará, maior produtor nacional do cacau, ultrapassou a Bahia, com amêndoas de propriedade físico-química e sensoriais superiores. No entanto, a importância da obtenção de amêndoas de boa qualidade para o desenvolvimento dos precursores de aroma, ou seja, há fundamentalmente uma necessidade de padronizar a fermentação das amêndoas por meio das técnicas de engenharia genética. Engenharia genética é um dos laboratórios parceiros nossos, faz parte da rede de laboratórios. O dirigente, inclusive, hoje é nosso diretor científico tecnológico, é um laboratório reputado como a nível nacional e internacional, como um dos melhores laboratórios de engenharia genética, resultando na melhoria da qualidade e padronização do produto final. Certo? Então, aqui nós falamos a falta de padrões, o cacau recebe classificação de baixa qualidade, embora os grãos tenham características muito boas, mas isso não é agregado, o valor não é agregado. Inclusive, corremos o risco de você começar a ter uma biopirataria, né? A remessa de algumas amêndoas para o desenvolvimento tecnológico lá fora. Que, aliás, como aconteceu com a nossa seringa, com a nossa borracha, né? Que decretou o final, em 1912, na medida em que elas foram biopirateadas, né? Foram para o Reino Unido, tiveram um melhoramento genético, foram introduzidas na Malásia e Singapura, e a partir daí, com esse melhoramento, a produtividade aumentou, e a Amazônia se lascou. Quer dizer, caiu num declínio triste. Então, o que nós não queremos é que se repita esse declínio que houve no ciclo da borracha, a gente aproveitar a nossa biodiversidade, mas agregando valor. Senão o valor será agregado lá fora. Ou seja, a riqueza maior acaba sendo produzida lá fora, como é o caso do próprio açaí. O açaí já representa para o Estado do Pará uma movimentação de 3 bilhões de dólares ano, uma significativa, mas, novamente, ele é ainda vendido como commodity. Quer dizer, imagina o que pode se agregar ao açaí. Ainda agora há pouco, o secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, Morales, mencionava algumas ações, né? Inclusive falava do próprio pó de açaí, isso é produzido num dos laboratórios que eu vou mencionar em seguida. Falava também do caroço, que de repente se torna um lixo, que pode ser transformado em energia, mesmo tijolos. Um dos laboratórios nossos, que eu vou mostrar em seguida, na verdade usa, você quebrar esse caroço, você tem uma manose, um açúcar de altíssima qualidade. Imagina, mesmo para queimar, você está queimando uma riqueza fantástica. Então, ou seja, isso precisa conhecer, isso tem que trabalhar em loco com os grupos locais. Assim, um outro trabalho interessante, que vem sendo conduzido também pela nossa engenharia genética, engenharia biológica, e que a gente está fazendo agora ao longo desse ano, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa, com a Federação de Indústria e com o próprio Ministério Público Federal, que foi em cima da questão do gado ilegal, né, o que acaba amaldiçoando a exportação de carne da região amazônica, no sentido de adotar uma rastreabilidade internacional. Então, o nosso laboratório detém uma metodologia que ainda não é usada no Brasil, já é usada nos Estados Unidos, Europa. A Austrália está começando a introduzir. Nós apresentamos isso pouco antes da pandemia ao Conselho Nacional de Agricultura, ao CNA, e estamos retomando isso agora como um projeto absolutamente estratégico. É uma integração entre diversas tecnologias, como o blockchain, o DNA, né? Laboratório nosso, a inteligência artificial, para um rastreamento com precisão, menor custo e maior transparência.
Com isso, você consegue realmente dar valor, uma agregação de valor, monitorando, inclusive, desde o início, através do DNA, evitando aquilo que está acontecendo, ou seja, a gente mitiga o risco do acusamento de lavagem de gado. Eu estou mostrando com muita rapidez em função do tempo, mas ao final eu vou disponibilizar, nós lançamos agora uma revista Biotech 5 anos com detalhamento de todos esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. Deixa eu ver, ainda temos... sim, outro laboratório que eu mencionei, só existem 2 no Brasil, o laboratório que tem a supercrítica, um em Campinas, na universidade, e o laboratório de tecnologia supercrítica nossa. O que é essa extração supercrítica? Supercrítica, na verdade, é um fluido, está se usando CO2, pode-se usar a própria água, num estado de temperatura e pressão que, ao mesmo tempo, é um fluido, líquido e gasoso. Permite, por exemplo, isolar, extrair seletivamente alguns compostos ricos. Você retira o material sem danificá-lo. Ao passo que o sistema tradicional de pressão, você perde boa parte dos princípios ativos. Então, as vantagens, alta seletividade, alto rendimento, baixa temperatura, vários produtos finais sem solvente tóxico e um processo verde, não poluente. Está ali esse laboratório que já vinha funcionando dentro da universidade, muito mais para atender a formação de alunos de pós-graduação. Agora, mais recentemente, foi instalado no Parque Ciência e Tecnologia. É um dos laboratórios nossos associados, de altíssimo nível, já com vários registros de patentes, né? Nós fizemos junto ao Instituto Nacional do INPI, né? Aliás, trabalhamos com um grupo muito bom, do melhor escritório do Brasil, parceiro nosso há 3 anos, no sentido do melhor escritório de marcas, né, propriedade intelectual e patentes. E aí a ideia em que área está se trabalhando, né, desde a área de cosmética, que é o final, extração, refino do óleo para perfumes, e na área de fármacos, vitaminas, refino de óleo com propriedades medicinais, enfim, toda uma gama de produtos de uso na indústria farmacêutica e de fármaco. Devo dizer que a gente tem um acordo de confidencialidade com algumas dessas empresas nacionais que trabalham nessa área de cosmético e fármaco. A gente trabalha muito na base de acordos de confidencialidade, ou seja, nós temos já uma pesquisa dessas espécies, temos o levantamento de 200 espécies. Se a empresa está interessada, me diz qual é o tema, questão para produtos, queda de cabelo. Nós temos já uma pesquisa do princípio ativo, celebramos um acordo de confidencialidade que permite a gente começar a abrir, tá certo, os resultados, mantido esse acordo, que é como as empresas funcionam. Temos tido êxito, então, de começar. Acabamos de celebrar um acordo de confederação com uma empresa do Vale do Silício, que tem já uma base em Campinas, que deve montar uma base tanto em Belém quanto em Belterra. Acho que eu estou chegando ao final. Assim, eu entro agora num tema que é absolutamente atual, o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, grande parte do patrimônio natural está sob gestão do governo, através das florestas nacionais, as reservas, o parque, e outra parte considerada sob a tutela dos proprietários rurais. Hoje são centenas de proprietários rurais já devidamente cadastrados, né? O CAR, Cadastro Ambiental Rural, devidamente monitorados e tudo mais. Veja, só no Pará, essas unidades de conservação federais são 22 milhões de hectares, né? Isso dá algum tamanho de algumas Suíças. E o Estado tem outros tantos, 22 milhões de hectares, é uma área significativa, 220 quilômetros quadrados. É uma área extraordinária. E, do modo geral, é uma dificuldade grande de manter essas áreas. Quer dizer, o tamanho dessas áreas não permite uma efetiva fiscalização. Elas são fiscalizadas pelo ICMBio, né? Ou seja, a atribuição do Ministério do Meio Ambiente, mas com muita dificuldade. Não há como você fiscalizar essas áreas todas. Então, o governo pode receber por pagamento, deveria estar recebendo já de muito tempo, por pagamento de serviços ambientais. Em boa hora, o governo federal levou um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso em janeiro desse ano, que é justamente disciplina o pagamento por serviços ambientais.
Isso foi levado pelo nosso presidente, aquela reunião de cúpula convocada pelo Joe Biden, e todos ficaram surpresos na hora que o governo diz: tudo bem, podemos até antecipar o desmatamento, mas paguem pelos serviços ambientais. O agro está que estão com sendo grande interesse proporcionados. nisso, né? Claro, mas por que não? Né? Os países estão sinalizando, desde a Rio 92, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, a redução das suas emissões. Esses países não conseguem mais reduzir devidamente suas emissões. Toda a sua estrutura econômica, emissão de gases, enfim, a China com queimada de carvão. Ainda estão falando em carvão, né? Eles não conseguem reduzir. Então, eles têm que pagar para os países, esse é o acordo, de pagar para os países que mantêm suas florestas, são capazes de manter o carbono sequestrado. E, inclusive, no que se refere aos proprietários rurais, eles são obrigados a manter 80% da sua área floresta. O que eles recebem por isso? Absolutamente nada. E tem um custo. Tem um custo. Então, novamente, nós estamos trabalhando muito, inclusive celebramos agora um acordo para essa área de serviços ambientais. Então, como eu digo, atualmente, poucos desses atores são remunerados pelos serviços que prestam à comunidade mundial para a preservação. Alguns exemplos muito pontuais do que chamo RED, né? Foi um programa internacional, um em Rondônia, outro ali, mas muito pontual para dizer que estamos trabalhando. Na realidade, podemos ter agora, com a adoção da política de pagamento, muitos desses atores poderão monetizar suas áreas e transformá-las em ativos monetários para a realização de suas compensações de terceiros. Então, isso, eu devo dizer que isso aqui é um acordo também de entendimentos que eu tenho com a Bipasa Brasil, que desenvolveu ao longo desses últimos anos uma metodologia que é a única reconhecida pela ONU. Quem certifica a nível do Brasil, em nome da ONU, é o IBIC, o Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, que faz a auditagem desse inventário que a gente deve começar a desenvolver a partir do ano que vem. Aí a gente passa a falar, na verdade, em biobonds. Diferente só da questão tonelada de carbono. Ou seja, biobond é um título de compensação ambiental que carrega com o lastro todos os ativos ambientais que compõem a área inventariada. Ou seja, não é só floresta, não é só árvore. Você tem os recursos hídricos da maior relevância, a flora, a fauna, os fluxos gênicos, tudo. Ou seja, é um conjunto. Então, a grande vantagem dessa abordagem dos biobonds, que hoje tem uma aceitação internacional, é levar em conta todo o conjunto, todo o ecossistema. E a gente coloca que o mercado deverá reagir positivamente no momento em que essa oferta for disponibilizada no mercado de compensação ambiental aos países, aos estados, às empresas públicas e privadas e tantos outros grandes geradores passivos que estão em toda a parte do planeta. Então, a gente tem entendimentos, principalmente via Bipasa Brasil, com algumas empresas, inclusive com a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que tem grandes passivos ambientais de bilhões, que estão dispostos, então, a comprar esses certificados que serão emitidos após o inventário. E aqui eu falo da comercialização em diferentes mercados, mercado compensatório, de acordo com o marco legal que agora nós temos uma legislação que ampara, né? Inclusive tem o Bacen, o próprio Tribunal de Contas da União já se adaptou também a essa legislação de serviços ambientais, com os títulos verdes que são homologados e certificados pela ONU na metodologia do pagamento de serviços ambientais. E o mercado investidor, com enorme potencial de valorização, o biobond pode ser negociado com fundos de investimento, instituições financeiras que poderão negociá-lo junto a terceiros. Inclusive, estão levando a Expo Dubai, onde estão as famílias mais ricas do planeta, Dubai e Abu Dhabi, que já manifestaram interesse nessa questão. A ministra Tereza Cristina falou nisso lá na segunda-feira. Exatamente, exatamente. Há papéis do lado. Nós tivemos um entendimento com o MAPA, com o Ministério da Agricultura, na questão justamente de valorização dos agrobusiness, dos agronegócios, produtores rurais. Isso tem um valor que não está sendo devidamente remunerado. Então, esse é um dos pontos que nós reputamos como da maior importância, porque isso significa um mercado de chega a trilhão o valor da nossa vida, trilhão de dólares. E é fato, quer dizer, isso há estimativas aí, vários estudiosos e economistas já levantaram o que significa essa floresta em pé ou essas áreas rurais
preservada. Inclusive, estimula o próprio produtor rural, se ele não está usando a área que ele tem direito de usar, a trabalhar com os SAFs, né, os sistemas agroflorestais, se replantar nessas áreas que ele tem direito de derrubar. Isso ele pode ganhar duas vezes, com a produção e com o pagamento dos serviços ambientais. Esse é outro projeto que nós iniciamos ano passado. Aliás, o padrinho desse projeto é o Alisson Paulinelli, foi ele que introduziu há alguns anos a remineralização, ou seja, o uso de pó de rocha, imagina, o que no caso da Amazônia, essas grandes empresas, né, Vale, mas tantas outras, Hidro, Votorantim, que esse pó é lixo, que acaba contaminando, assoreando os rios. Quando, na verdade, aí você tem uma riqueza grande que pode ajudar na remineralização dos solos, né? Os solos são rapidamente lixiviados, né, pela própria chuva. Então, nós temos um grupo fortíssimo, aliás, é meu grupo de origem, o grupo de Geociências da Universidade Federal do Pará, que está trabalhando já há vários anos num projeto do uso de pó de rocha, está sendo testado em algumas áreas, inclusive em fazendas, tá certo? E nós temos uma ideia muito mais ambiciosa, que também pretendemos levar agora para esses grandes fóruns, que é, inclusive, a remineralização do arco, quer dizer, a partir desses projetos piloto que estão sendo desenvolvidos, mostrando que isso funciona, não só usando pó de rocha, que claramente tem que ser estudado, composição mineralógica, tá certo? E, ao mesmo tempo, o uso de micro-organismos, nosso grupo, novamente, engenharia biológica, para melhorar, inclusive, a solubilidade desses minerais. E isso nos permite a gente pensar, ao longo dos próximos 5, 10, 20 anos, da recuperação do que a gente chama chamando o arco do desmatamento. Percorre todo, vem do Maranhão, ali, Pará, sul do Pará, Mato Grosso, principalmente, vai embora até Rondônia e tudo mais, chamado arco do desmatamento. Foi justamente a ocupação da manchã. O pessoal foi comendo pelas bordas, e é uma área significativa que pode ser recuperada. Não na totalidade, mas você criar verdadeiros oásis, né, com sistemas agroflorestais. Ou seja, difundir, então, o nosso trabalho. Houve até uma reunião agora recente sobre remineralização da Amazônia. Esse tema foi amplamente discutido, uma parceria muito forte do nosso grupo com a Universidade de Brasília, que tem alguns dos excelentes especialistas nessa área, e ampliar o insumo disponível, né, que pode potencializar o sequestro de CO2, para reverter essa imagem do Brasil como emissores de gases de efeito estufa. Bem verdade que nós não estamos entre os grandes emissores, mas, de qualquer maneira, isso pode nos ajudar a ter financiamento e diminuir a dependência do país no que se refere a fertilizantes solúveis, que hoje chega a quase 80% de fertilizantes são solúveis. E seria uma forma... Isso o Alisson Paulinelli defende já há muitos anos, e a gente resolveu abraçar esse como um tema da maior relevância. Aqui, deixo desde já o convite, nós vamos realizar um evento, está ali em junho de 2022, Cosmovisão Amazônia, Fórum de Bioeconomia. Na verdade, esse evento deveria ter sido realizado em junho de 2020, em junho do ano passado. Não pudemos, em função da pandemia, porque isso envolve todos os atores, não só dos estados amazônicos, como dos países amazônicos, mas nós temos, inclusive, o registro dessa marca no INPI, Cosmovisão Fórum de Bioeconomia, entendendo bioeconomia, que é o desenvolvimento econômico com a floresta em pé, ou seja, Cosmovisão é isso. Aquela imagem de olho, esse olho eu costumo dizer que é o olho de nós amazônicos, olhando para o mundo. É a visão de dentro nossa, olhando todos os países e seus interesses, alguns dos quais não necessariamente alinhados com os nossos. E, por último, então, eu tenho aqui, vocês podem encontrar em detalhe, muitas dessas eu não mencionei, por exemplo, nós estamos lançando o selo vegano, também já registramos no NPI, seja, nós temos capacidade de detectar se aquele produto verdadeiramente é vegano. De modo que eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade que tive de expressar, inclusive, essa experiência ao longo desses últimos 50 anos. Ainda tem pergunta aqui, professor. A gente costuma receber perguntas, e a pergunta da Fernanda Pires, agradecendo a conferência e perguntando quais são os fatores chaves para o sucesso desses projetos de biotecnologia,
como eles são medidos, quais são os indicadores, se existem cooperativas envolvidas, os objetivos curto, médio e longo prazo, impactos socioeconômicos, criação de emprego, rastreabilidade dos produtos. Perfeito, ótimo. Nós temos uma forte cooperação, né? Eu mencionei o Sistema S, as Federações de Indústria e Agricultura, com a OCB, com a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é muito forte no Pará. Temos um acordo de cooperação com eles, temos trabalhado em várias cooperativas, inclusive algumas situações de comunidades que não trabalham em cooperativas e que estamos estimulando a trabalhar, pequenas associações que acabam sendo exploradas por algumas empresas, né, alguns intermediários que compram a custo muito baixo seus produtos. Então, a Organização das Cooperativas tem sido uma parceira muito importante. Temos desenvolvido, inclusive, com elas um trabalho muito interessante. Fizemos isso em Bragança, no Pará, com uma das cooperativas. Estamos fazendo agora com uma associação em Joane, na Ilha do Marajó, ou seja, aproveitar aqueles seus produtos de baixo valor agregado, transformando em produtos de alto valor agregado, inclusive com design, embalagem. Quer dizer, temos conosco alguns dos melhores designers e perfumistas conosco. De modo que tem havido uma preocupação muito grande. O objetivo fundamental, respondendo, Fernanda, o objetivo final da própria política integrada é a valorização humana, ou seja, é gerar emprego e renda. Ou seja, todo o esforço que nós estamos fazendo, eu, inclusive, como amazônida, né, da raiz, é uma preocupação muito forte em que nossas populações sejam atendidas. Porque, do modo geral, essa ênfase que a gente vê nessa intervenção, vamos dizer assim, interferência internacional, e olhar a floresta como se a Amazônia fosse mata só para sequestrar carbono. Ignora que nós temos uma população de 25 milhões de habitantes na Amazônia, muitos vivendo no nível abaixo da pobreza. Houve um encontro agora, recente, há 2 semanas, promovida pela Sudã, né, que é dirigida por uma paraense, a Luiz Caroline, junto em parceria com a Suframa, com o General Ponce, na região ali do Abunã, Madeira, que envolve aqueles estados Acre, Amazonas, né, o sul do Amazonas e Rondônia, um trabalho extraordinário, tá, criando uma zona de desenvolvimento sustentável, em grande parte envolvendo essas populações, qualificando essas populações. Então, eu percebo, Alexandre, agora, felizmente, uma retomada daquela visão estratégica, geopolítica, que a gente perdeu muito ao longo de, pelo menos, 15 anos, se não mais. Agora, com a retomada do CONAMAIS, o Conselho Nacional da Amazônia, né, eu tenho acompanhado, inclusive, essa reunião técnica, que contou com a presença do general Mourão, essa retomada vigorosa para que haja uma governança. Ou seja, conforme mencionamos, a Amazônia é do Brasil, a Amazônia é de nós, brasileiros e dos demais países, ou seja, uma forte cooperação com esses países amazônicos. Eu dirigi durante 10 anos, de 87... Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname. Só não envolve a Guiana Francesa, porque, na verdade, é um departamento de França, muito embora a gente tenha estabelecido cooperação. Mas eu presidi uma rede, a UNAMAIS, que reunimos 50 instituições de todos os países, as instituições principalmente universidades, institutos de pesquisa, não é, em apoio à organização dos tratados de cooperação amazônica. E volto a dizer, é um instrumento importante na mão do governo brasileiro. A sede está no Brasil, está aqui em Brasília, certo? E que precisaria ter um melhor entendimento, não é? Que não se limite só ao entendimento entre diplomatas, e sim envolvendo muito fortemente a comunidade científica. Professor, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é mais voltada a um ex-reitor. Porque a pessoa pergunta sobre se comunicar com os índios, né? Que a língua indígena não deveria ser inserida em escolas brasileiras, nas universidades, para valorizar e manter a língua indígena para gerações futuras. Eu perguntaria, não existe uma língua geral como se classificou o Tupi-Guarani, né? Exatamente. Não são dezenas de línguas? Como fazer? Dezenas de línguas. Olha, eu como reitor, fui eu que implantei, reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará,
nós fizemos uma seleção específica para permitir a entrada das populações indígenas, com muito êxito, e eles cursando a possibilidade que tem de cursos, né? Até mesmo de engenharia, estudo da biologia. Isso deu um resultado muito interessante, ou seja, a abertura das nossas instituições para essas populações, que eu considero da maior relevância. Eu tenho sangue indígena, minha bisavó é indígena, então, aliás, todos nós acho que temos, de modo que o reconhecimento dessas populações tradicionais é de fundamental importância. Eu imagino que algumas etnias que estão organizadas e têm escolas de ensino básico, lá nessas escolas de ensino básico eles ensinam a língua, né? A língua original. Ah, sim, com certeza sim. Mesmo esse projeto nosso que eu iniciei, o programa de interiorização da universidade, né, que isso era outro problema muito sério. A sede das universidades, quando eu assumi a Universidade do Pará em 85, era fundamentalmente Belém, com algumas ações no interior. Eu criei campi em 8 locais. De início, assim, o próprio MEC disse, não vou credenciar esses cursos, eu digo, vou levar adiante. Quer dizer, resultado, alguns se transformaram em universidades, o nosso campus em Santarém. Hoje é a Universidade Federal do Oeste do Pará, o de Marabá, hoje é a Universidade, a Unifesp, Sul-Sudeste. E tem raízes também do projeto Rondon, né? Exatamente. Foi bom você mencionar, meu estado. Que, na verdade, o que aconteceu quando eu assumi a universidade é que essas áreas, por exemplo, Santarém era um campus avançado, projeto Rondon, tive muita interação com Universidade de Santa Maria, Pasquale, Moronha Pasquale, que era secretário-geral, nessa saudosa lembrança. Era um campus avançado em Santa Catarina. Os jovens universitários iam durante o período de férias, alguns até fixaram, namoraram e casaram. Mas eu, quando assumi, eu disse, olha, eu vou transformar, com a aquiescência de vocês do MEC, esses campos avançados em campos da Universidade Federal do Pará. Fiz isso em Altamira, que era a Universidade de Viçosa, e fiz em Marabá, que era a Universidade de São Paulo. Campus avançado, hoje é uma universidade. Quando se falava em integrar para não entregar. Exatamente. Né? Exatamente. Muito bom. Professor José Seixas Lourenço, muito obrigado pela sua participação preciosa, preciosíssima. Muito obrigado. Obrigado também ao doutor Morales, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ao nosso ministro Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. Muito obrigado pelo seu testemunho aí atrás e prestígio e literalmente respaldo, né? Porque ficou aqui as nossas costas nos respaldando. Muito obrigado, General Vilas Boas. Muito obrigado. Nós voltaremos amanhã com a segunda etapa dessa terceira webinar. Virá uma pessoa conhecida desse país, Evaristo Eduardo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, né, que tem trazido dados com a verdade sobre as lendas a respeito da Amazônia e do verde brasileiro, e um antigo amigo, velho amigo, que já me levou a muito garimpo na Amazônia, com um aviãozinho amarrado com arame, o Zé Altino Machado, que estará aqui também, um líder da mineração na Amazônia, escreve na Gazeta lá do Amapá, aliás, escreve muito bem, né? E também uma liderança lá em Governador Valadares. Zé Altino estará aqui com a gente amanhã também. E eu agradeço especialmente a vocês que nos acompanharam e marcamos novo encontro amanhã, né? E lembrando que depois vai sair tudo num e-book. Muito obrigado em nome do Instituto Vilas Boas e até amanhã.